O Internacional está muito próximo de anunciar a contratação de 3 jogadores. E o mais novo nome que está para ser anunciado é de Rômulo Zouag, jogador de 23 anos que nessa atual temporada atuou pelo Atlético Clube, time que chegou na semifinal do Campeonato Mineiro. O atleta é um amigo pessoal do Maurício e no vídeo de hoje eu quero te trazer detalhes e até algo que basicamente gera uma certa curiosidade e que na minha visão fez o Inter contratar esse jogador. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre o treino dessa segunda-feira, que foi o último treino antes do jogo contra o CSA amanhã no estádio Beira-Rio, que acontece às 8 horas da noite. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui junto ao Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro comentário fixado tem a Golden Bet Brasil. A Golden Bet Brasil é uma casa de apostas extremamente segura, brasileira, e utilizando o cupom CANALTN tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Se amanhã tu quiser apostar na Libertadores, Comebol Sul-Americana, quiser fazer uma múltipla com o Internacional, ou se quiser apostar só no Internacional, se tu acha que o Inter vai ganhar, por exemplo, amanhã do CSA, tu quer apostar também em outros jogos da Copa do Brasil, clica aqui, ó, no primeiro link do comentário fixado, te cadastra lá, o cadastro é muito simples e na hora que tu for te cadastrar, coloca o código CANALTN para ganhar esse bônus de 100% no teu primeiro depósito, tá bom? A Golden Brasil, ela faz diversos sorteios semanais com camisetas do seu clube do coração, free bets dentro do site, Pix premiado e muitas outras coisas, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, começando exatamente sobre o treino que ocorreu nessa segunda-feira, com portões fechados, a imprensa não teve acesso, então a gente não sabe realmente o que aconteceu no treino. Mas a gente tem algumas informações importantes para tratar sobre isso. Primeiramente, como todo mundo sabe, segue aquela dúvida de quem que será o lateral direito com a ausência do Mário Fernandes, com a ausência do Fabrício Bustos. Ainda segue uma tendência, por exemplo, para o lateral direito barra zagueiro Igor Gomes atuar, mas também não está descartado até uma possibilidade do Gabriel Mercado atuar como lateral direito e daí o Moledo acabar fazendo uma dupla de zaga com o Vitão. Mas é algo que eu acho pouco provável nesse momento, porque teria que fazer 2 mudanças no time e só com a entrada do Igor Gomes basicamente já resolveria teoricamente os problemas. Além disso, a gente sabe que, por exemplo, no treino de ontem, né, o treino de domingo, acabou tendo um choque entre o Pedro Henrique e o Rodrigo Moledo. Esse choque foi basicamente um choque de treino ali, de jogo, né, onde os dois atletas estavam disputando a bola e acabaram se chocando. Começou a sair uma possibilidade desses dois atletas não estarem à disposição para essa terça-feira, porque ambos teriam se machucado. Bom, a gente não sabe se o Pedro Henrique e o Moledo treinaram no dia de hoje, mas a tendência segue que, por exemplo, o Pedro Henrique deve atuar entre os titulares e não está machucado desde que teve esse choque com o Rodrigo Moledo. Então a tendência é que, inclusive, o Mano Menezes mude a formação em relação, por exemplo, à eliminação para o Caxias e também ao empate contra o Independiente Medellín. A tendência, inclusive, é que o Inter coloque Pedro Henrique de um lado, Wanderson do outro lado e o Luiz Adriano atuando como ponto de referência. E essa é a tendência que o Inter, né, do técnico Mano Menezes, deve colocar para esse momento. Além disso, eu quero te trazer exatamente as últimas informações sobre os últimos reforços do Internacional. O Jean Dias, jogador do Caxias, já está em Porto Alegre, chegou no domingo ainda em Porto Alegre, tendência que seja anunciado entre hoje, segunda-feira ainda, ou amanhã na terça-feira, tá bom? Um jogador que deve já estar, inclusive, à disposição para o início do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana contra a equipe do Fortaleza, o Inter que joga lá no estádio do Castelão. O Jean Dias, o Inter pagou cerca de 300 mil reais, pagou a sua multa rescisória junto ao Caxias e é um atleta que chega para compor elenco a pedido do técnico Mano Menezes, que queria mais peças, né, e jogadores para compor elenco na posição de ataque, jogadores dribladores, rápidos, e o Jean Dias teoricamente entra como uma dessas características. Além disso também, o atacante Gabriel Barros chegou por volta do meio-dia agora em Porto Alegre. Esse jogador também deve ser anunciado logo mais como o novo reforço do Internacional. O Inter pagou cerca de 2 milhões de reais junto ao Ituano. Gabriel Barros é um jogador que chega teoricamente para repor uma saída do Maurício, caso seja vendido para o Red Bull Bragantino ou para algum outro clube na metade da temporada. E além disso, o Gabriel Barros também nesse momento é um jogador que chega para compor elenco, mas também que chega com uma indicação do CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas. O Gabriel Barros é agenciado pelo Marcelo Robalinho, que é um empresário que, por exemplo, já foi empresário do Patrick, aquele jogador que atuou no Internacional, que hoje está no Atlético Mineiro. E também, por exemplo, é um jogador que nesse momento, né, tem características de
de ser um driblador, é um canhoto que atua pelo lado direito, tem esse cacuete para cortar para dentro e bater, algo parecido que o Wanderson faz hoje, só que do lado direito. Chega para ser uma opção e uma alternativa caso, por exemplo, o Maurício não esteja à disposição. E o terceiro nome, né, que foi o terceiro nome que foi trazido agora pela manhã, comecinho da tarde, né, que é o nome do Rômulo. Rômulo ou Rômulo Zuag. O Rômulo é um jogador cria das categorias de base do Desportivo Brasil. Do Desportivo Brasil ele foi para o Cruzeiro. Do Cruzeiro ele foi emprestado para o Deportivo La Serena do Chile. Do Deportivo La Serena do Chile, ele foi emprestado para o Juventude. No Juventude, no qual ele atuou no ano passado, acabou fazendo 6 jogos. Nessa temporada, ele foi adquirido pelo Athletic Clube. O Athletic Clube é um clube de Minas Gerais que na temporada passada já tinha chegado na final do Campeonato Mineiro e nesse ano chegou na semifinal do Campeonato Mineiro e quase eliminou o Atlético Mineiro. O jogo de ida foi 1 a 0 para o Atlético, no jogo de volta foi 1 a 0 para o Atlético Mineiro, mas o Atlético acabou classificando por causa que o regulamento do Campeonato Mineiro prevê que quem ficou melhor qualificado pode jogar, por exemplo, pelo empate na combinação dos resultados. O Rômulo, teoricamente, pelo que diz a imprensa mineira, foi um destaque dentro do lado do Campeonato Mineiro. E ele é agenciado nada mais nada menos do que pelo André Curi. Nada mais nada menos o empresário que tem maior trânsito dentro da direção do Internacional. O empresário que tinha David, o empresário que tinha o Roberto, que fez o intervenir Roberto, o empresário que tem o Maurício, o empresário que tem o Estevão, o empresário que tem o Matheus Dias. Então é um empresário com grande trânsito dentro do estádio Beira-Rio, né? Já teve, por exemplo, o Praxedes, né, que já foi vendido para o Red Bull Bragantino. Se a gente for pensar lá atrás, já teve diversos outros jogadores, né? Então a tendência é que esse cara tenha sido oferecido ao Internacional por meio do André Curi, que já tinha esse trânsito com a direção do Internacional, e a direção tenha topado investir nesse nome. O que a gente espera do Rômulo? Pelo menos um jogador de 23 anos, né? O Inter está contratando esse jogador por empréstimo com passe fixado em 3.600.000 reais. Ou seja, ele fica até o final dessa temporada. Se ele for bem, o Inter pode comprar o jogador no final do ano. Mas o que a gente chega desse jogador? É um atleta também que chega para compor elenco, né? Para ser mais um atleta aí para grupo, mais um volante, inclusive pro técnico Mano Menezes. Mas não acredito em titularidade. É um jogador que, por exemplo, ano passado na Série A, no Juventude, não foi bem, né? Já na Série A. A gente sabe que no Atlético, esse ano no Campeonato Mineiro, ele foi bem. Pode ter daqui a pouco até melhorado, né? Mas é um jogador que eu não espero muito. Desses 3 reforços que o Inter está contratando, esse pacotão de 3 nomes, o que eu mais espero é o Gabriel Barros. Porque o Gabriel Barros é um jogador que eu gosto. Foi bem no Ituano, é um jogador, inclusive, não digo que é o Martinelli, né? Que hoje está no Arsenal, foi do Ituano pro Arsenal para ser campeão agora da Premier League. Mas é um jogador, assim, com características e valências que eu gosto. O nome do Jean Dias não tem muito o que esperar, né? Mas o nome do Rômulo acho que é o meio termo, né? O Gabriel Barros para mim é uma contratação ok, a do Jean Dias para mim é uma péssima contratação, e a do Rômulo ali fica entre ok para ruim. Porque, primeiro, o Inter não tá pagando nada, pelo menos por ele, tá trazendo por empréstimo, caso não dê certo, volta no final do ano pro Atlético. E o salário dele também vai ser baixo, né? Até que em questão de valores não tem problema. Mas é uma contratação que a gente não espera muito e que não esperava por parte do Internacional, tá bom? Mas esses são os 3 contratações que devem ser anunciadas entre hoje e amanhã, né, com a terça-feira, ou até, no máximo, quarta-feira. E a tendência é que esses 3 nomes, junto com o Gustavo Campanharo, esses 4 nomes, já estejam à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto final de semana contra a equipe do Fortaleza, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações junto ao Internacional, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!